Vamos lá, gente, mais um podcast nosso aqui, é da nossa conta, né? Hoje nós estamos aqui com duas figuras especiais, maravilhosas, e aí que deixa mais brilhante ainda o nosso podcast. Nossa vice-presidente, Agna Luce, né? Aqui da nossa Núcleo de Saúde, prazer imenso fazer um brilhante evento hoje. E estamos recebendo também a Dora Nunes. Essa é uma craque, né? Essa é a presidente da federação, que é importante, né? Da Bahia, diretora executiva dos Hospitais Filantrópicos de Campo Formoso. O currículo dela eu vou diminuir, senão a gente vai ficar o podcast todo aqui só colocando, tá? Ela é formada em comunicação social, especialista em administração hospitalar, pós-graduada em gestão de saúde, presidente da Federação das Santas Casas e Filantrópicas da Bahia. Veja bem, vamos começar pela nossa visita, você pode trocar Claro, com você fica à vontade. claro. Mas vamos lá, Dora. Prazer imenso estar recebendo você aqui, nosso podcast. E a ideia, você sabe, que você já é uma via de transformação, né? Você efetivamente tem consciência cidadã e sabe que nós estamos exatamente falando de transformação. A nossa conta são reflexões sobre nossa consciência cidadã participativa, é a nossa participação que transforma o nosso país. Então, seja bem-vinda, estou muito feliz aqui. Vamos lá, bate Mu- papo com a gente aqui. Muito obrigada, Paulo, pelo convite de estar aqui. Agradeço muito em nome, inclusive, do setor filantrópico da Bahia, das entidades e hospitais filantrópicos, por poder compartilhar aqui com vocês um pouco da realidade e da transformação nas vidas das pessoas que essas instituições diariamente elas fazem ao estar, né, atendendo e entregando uma assistência para além dos projetos sociais e projetos de engajamento na transformação da nossa sociedade. Maravilha. Aguinaldo, eu acho que foi uma coisa bacana, sabe o que é? Eu vou poder aproveitar um pouquinho e tratar um pouco do lado filantrópico e do lado privado de saúde. Então a gente pode aproveitar muito, né, desse nosso podcast, a gente pode tirar muitas dúvidas, a gente pode esclarecer muitas coisas, né, e entender realmente o papel da saúde do nosso país, né? Exatamente, foi um pouco até que a gente falou, né? A gente teve um talk show ali que foi maravilhoso, onde a Dora pode mostrar o quanto que eles fazem com tão pouco, né? Então, imagina se a gente consegue colocar, né, mais recursos dentro da Santa Casa. Então, o que que eles têm feito para que possa estar implantando o ISD, possa estar fazendo tudo o que eles têm feito, a diferença, inclusive muita coisa sendo realizada no interior, né, aqui da Bahia, muita coisa sendo realizada aqui hoje a gente viu também o case, né, da Santa Casa da Bahia, que foi um case que tem hoje de sucesso, que tem ganhado várias premiações. E assim, o que eu até trouxe um pouco que essas conexões, essa cooperação entre o público, entre o privado, a gente só tem a somar com isso. Então, eu até trabalhei, desafiei até um pouco a Dora, falei que a gente aqui do nosso núcleo, a gente se reúne que a gente pode estar trabalhando em conjunto para que a gente vá andar nas Santas Casas, para estar trabalhando para a gente fazer as implantações, seja de SD, seja de sistema de qualidade, seja de estar levando toda a parte de inovações em saúde, e que vai ser muito bem-vinda. Então, foi muito bom, já fiquei muito feliz com a nossa mesa, fiquei muito feliz de conhecê-la pessoalmente, porque não Ah, conhecia pessoalmente ainda, então a gente maravilha. teve a vídeo, mas eu já não conhecia, e assim, eu acho que agora a gente tem muita coisa para trocar, né? A gente vai ter muita interação, e ela já é convidada especial para o nosso núcleo de saúde aqui da Associação Comercial. Oh, que bom. Agora deixa eu colocar só uma coisa, quando você falou, o privado, né, que são vocês. Isso. Há terceiro setor, que são exatamente as Santas Casas Filantrópicas, e o público, na realidade, é o Estado que seria representado pelos nossos postos de saúde do SUS. Está certo? Exato, exato. Exatamente. Então é muito importante a gente fazer essa distinção, que é exatamente, Dora, o motivo que a gente pensou, né, em provocar a população brasileira, né, como um todo, com essa união, né, com essa aproximação harmoniosa e contributiva, exatamente do público, do privado e desse trabalho belíssimo que a gente sabe que as empresas filantrópicas e que envolve as Santas Casas fazem. Né? Que é aquela informação que Dora pode falar muito melhor do que a gente, mas a gente já sabe que são dados bastante concretos que 61%, 60 e poucos por cento
dos casos de altas complexidades que, no caso, o poder público é feito utilizando o que eles chamam de setor que seria complementar, mas quando a gente verifica que 61% está atendendo os casos mais complexos, eu acho que existe uma inversão de complementariedade. Pelo menos deveríamos equiparar, mostrar a importância do setor, do terceiro setor na saúde pública do Brasil. Sim, Paulo, sim. Você tocou num ponto aí que é exatamente o que o setor filantrópico representa dentro da rede assistencial da saúde pública do nosso país e, em especial, da Bahia, né? Esse setor, ele é responsável hoje, como você mesmo disse, por 62% dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde da alta complexidade e da média complexidade é responsável por 50%. Então, eu também concordo como você de que é um setor que ele não é somente complementar. O papel desse setor filantrópico, ele é estratégico, ele é fundamental para a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Caso essas instituições venham, digamos assim, num caso extremo, se essas instituições pararem, imagine se essas instituições pararem por um dia, suspenderem as cirurgias eletivas, fazerem uma greve e ficarem um dia sem atendimento. Simplesmente É um caos. É um caos no Sistema Único de Saúde. Então, a gente que tem um papel, né, de liderança e de representação perante esse setor, um papel, inclusive, muito desafiador, e aqui eu parabenizo vocês por esse podcast, por esse espaço, porque vocês estão fazendo exatamente o que toda a sociedade, todos os atores desse métier da saúde, os agentes políticos, os agentes públicos, a sociedade civil, as associações, as representações deveriam estar buscando, que é a conexão para que esta conexão consiga entregar, né, à sociedade, à comunidade como um todo, ao povo brasileiro e ao povo baiano, resultados concretos e mais viáveis, principalmente para essas instituições. Hoje, como você bem disse, as instituições filantrópicas, além de serem com seus próprios desenvolvimento de trabalho, ter esse papel fundamental, o próprio poder público tem buscado nessas instituições as parcerias público-privadas, que é o que eles chamam das PPPs, né? Onde o Estado constrói uma unidade hospitalar e passa a gestão e contrata um OS, contrata uma instituição filantrópica para fazer a gestão. E isso, para a gente, é muito gratificante, porque é um reconhecimento do trabalho que essas unidades fazem, que a gestão dessas unidades fazem. Nós temos expertise de fazer muito mais com menos, porque se você for comparar, isso aí não é dado já demonstrado em todas já estatisticamente, matematicamente, os contratos que o poder público fazem a nível de repasse financeiro com essas instituições filantrópicas, ele às vezes beira a 1/5 do valor do contrato que o gestor público tem para os seus hospitais da rede própria. Ou seja, 1/5 do valor do que ele próprio paga e gasta para a rede própria do Estado. Isso. E para repassar para a filantrópica, ele paga 1/5. 1/5. Exatamente. Então, assim, isso Mas o que prova... é que isso justifica? Olha, como justifica? o que é que justifica, né? Atualmente, não justifica. Não justifica. Porque a gente tem o seguinte, deixa eu só conseguir entender. Isso me ajude, viu? Porque eu não consigo entender. Olha, isso é sério, muito sério. Né? Porque, efetivamente, eu me lembro muito bem daquela preocupação, daquela crise. Todo mundo, não foi só as filantrópicas, mas vocês também. Exato. Eu me lembro muito bem da conversa com todos vocês sobre, lembra aquele piso da enfermagem. O Brasil todo se apavorou, que disse que se passasse aquele piso, que muitas das empresas estariam fadadas ao fechar. Fechamento. Não é isso? Eu me lembro Isso, exatamente. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte, veja, eu acho que isso é muito importante. O que eu estou dizendo é o seguinte, você está dizendo, olha, 61% eu trato, 50% eu trato, se ficar um dia sem parar, toco o barco, mas
só para piorar. O plano de saúde, vamos lá, dar um exemplo aqui. Qualquer hospital nosso que tem aqui em Salvador vai bastante. Tem um plano de saúde, né? Tem um plano de saúde, cada um tem o seu nome do seu plano de saúde lá. E aí a gente chega com o plano de saúde e eles reembolsam também aos hospitais, tanto filantrópicos como os hospitais particulares, né? Que adotam o plano de saúde, seja qual for. Essa tabela do plano de saúde também é maior, é igual à do Estado? Ou como é que também em relação a isso aí? Você não sabe? Não, Você sabe dizer? sabemos. Sabe? Então diga. Sabemos. Veja bem, primeiro vamos falar um pouco desse modelo de remuneração, né, das entidades filantrópicas contratadas pelo poder público. Tá. Na verdade, nós somos prestadores de serviço. A tabela base para esta contratação com as entidades filantrópicas é a tabela SUS, tá? Que é conhecida aí de todo mundo, onde uma consulta com um especialista custa não, é repassado R$ 10, onde R$ 10. R$ 10 é a consulta com um especialista. Um eletrocardiograma, o SUS paga R$ 5,45. Um exame de hemograma, o SUS... R$ 5,45. Centavos. Quem é que sabe quanto é uma passagem de ônibus? Que atualmente, Paulo, não se Passagem de ônibus é 120. encontra telemedicina para laudar esses eletrocardiogramas que cobrem no laudo este valor sequer. Então, veja, como é que uma instituição ela pode credenciar um eletrocardiograma, ela paga para executar esse serviço. Então, já existe uma defasagem, e assim, eu só dei um exemplo de alguns, mas você parte para a parte de cirurgia, você parte para a parte do internamento, a proporção é que o repasse do SUS cobre somente 60% do custo daquele procedimento. E aí as instituições filantrópicas precisam buscar receitas de outras formas, captar receitas para cobrir a defasagem do SUS e ainda tentar ter a sua lucratividade, porque apesar de ser filantrópica, não ter fins lucrativos, mas é necessário para a manutenção da própria instituição. Senão como é que você consegue atender mais? Não se troca um ar-condicionado que quebra. Você não consegue melhorar uma estrutura física, você não consegue, enfim. E o plano de saúde? O plano de saúde, ele tem uma tabela melhor do que a do SUS, obviamente. Melhor, claro. Hoje, por exemplo, o plano que menor paga... Isso vai ter, porque os planos de saúde, eles têm tabelas diferenciadas. Então, tanto alguns planos quanto o próprio produto, né? Então, tipo assim, você vai ter um plano X, mas ele tem vários produtos e que também são diferenciados essas tabelas. Então, lógico que a gente, né, todo mundo está tão deficitárias também, e você vai trabalhando entre um procedimento e outro. Mas lógico que o do SUS hoje é que realmente é algo. A gente teve até um exemplo do valor do. Né, hoje né, no exemplo foi? A gente teve um exemplo, né, que ele colocou que foi muito interessante, quanto que você recebe hoje, né, dentro de uma internação de clínica médica. O SUS paga também diferentemente de alguns planos, porque é um modelo. Na verdade, o nosso país precisa melhorar e buscar um modelo de remuneração igualitária, um modelo de remuneração justa. Hoje você tem diversos modelos e se aplica na área privada, na área filantrópica, na área pública, e isso faz com que haja ainda mais as diferenças, as discriminações e as questões fica desigual. Então, por exemplo, só dando o exemplo da consulta que a gente deu no SUS, a R$10, um plano de saúde, é o que me conste, o menor valor que um plano de saúde paga é R$65. Mas você tem planos que pagam R$110, que também é o máximo valor de consulta que uma operadora de saúde paga para um profissional. Tá? Vai ter algumas exceções de alguns planos super premium, né, que você ainda tendo alguns assim. Mas a grande dificuldade que a gente tem também no suplementar, porque o ideal é isso que a gente tem hoje trabalhado e conversado, que foi até um pouco falando ali em relação à parte de economia de saúde, porque a forma de remuneração, ela não é justa. Então, termina sendo, digamos, um hospital que trabalha muito bem, que consegue dar uma alta para um paciente. Teve uma vez que a gente chegou, eu estava com um paciente
com a mesma patologia no hospital X e no hospital Y. Ele tinha tudo, que ele tinha lá o líquor que saiu no mesmo dia, ele tinha o PCR, que é um exame molecular que saiu de imediato. Então, ele conseguiu dar alta àquele paciente em 4 dias. Então, ele ganhou 4 dias daquele paciente. E o outro, que não tinha nada disso, que demorava bastante, ele ficou muitos dias com aquele paciente, ou seja, ele teve uma receita, tipo, 10 vezes maior do que o hospital que trabalhava, que tinha muito mais resolutividade. Então, a gente precisa ter realmente Pessoas modelo de conseguem entender. Quer remuneração, dizer que né? quanto mais Tem tecnologia, quanto mais eficiência, Não, você vai ganhar você menos. ganha menos. Você vai ganhar menos, Gente, porque veja você bem. vai dar alta mais rápido, porque você vai ter. Gente, Você não vai veja bem, como é O sério. modelo de pagamento é Por isso que fee for esse service, fee for ou service, seja, é. paga-se por produção. Se eu produzo 10 eletrocardiogramas, eu vou receber por 10. Se eu interno um paciente com alta complexidade e eu passaria, agora no SUS, o plano de saúde, ele paga por diária. Por diária, No SUS é por pacote. Olha a diferença. E ainda é Um pior. paciente internado no meu hospital pelo SUS, se ele passar um dia ou 10, eu vou receber na clínica médica, que foi o exemplo que a gente deu hoje no talk show, eu vou receber no máximo R$ 523 por este internamento deste paciente, de um dia ou de 10 dias, tá? R$ 523 para você fazer tudo que o paciente precisar dentro daqueles 10 dias, tanto no material, no medicamento, nos exames de diagnósticos e etc. Então, é impossível fechar a conta. No Sistema Único de Saúde, é impossível fechar a conta. Bom. Já o modelo dos planos de saúde, eles pagam por diária. Por diária. Tem alguns planos que eles já estão começando a fechar Fazer pacote, pacotes. aí tem alguns que eles começam o pacote já na emergência, então isso também termina, né? E aí o engraçado, engraçado não, o trágico nesse exemplo aqui, o que de água que a pessoa gastou R$ 650 quando mediu de água. Tô falando que tinha uma ali na descarga, ali na. Tinha um defeito na descarga. Ele gastou 650 só de água e né, e recebeu 523 Bom, veja bem, reais. gente, veja que impressionante. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo, vocês que estão aqui também até trabalhando, ajudando a gente, está assustado porque não tinha essas informações. E é de assustar também. Mas veja bem como é importante isso, como é importante a participação cidadã, como é importante você entender onde você está, qual é a situação, a sua realidade, a realidade da situação. Veja bem, eu falo do país, onde nós temos uma Constituição Federal brasileira que diz que todos, indistintamente, terão acesso à saúde pública de eficiência, de qualidade. Veja bem, eu não vou falar de segurança pública agora, não vou falar de educação, não, vamos focar aqui. E aí, o que acontece, o que eu estou chamando a atenção, que é esse movimento que você falou muito bem, que faz parte, né, do associativismo, faz parte da palavra que chama-se integração. A integração que você falou é essa união de toda a sociedade civil, né? Terceiro, segundo e primeiro setor. Todos unidos, mas pensando estrategicamente, avaliando efetivamente qual a solução para um problema tão grave como essa. Quando a gente pensou, Dória, você sabe disso, que participou desde o início, a Aguinaldo também participou, no projeto de lei. Ora bem, a gente exatamente foi imaginado, quando eu imaginei o projeto, o Movimento Via Cidadã, né? O Movimento Via Cidadã é um movimento nacional, onde vocês precisam entender que é um movimento de todo o Brasil, onde qualquer cidadão, você que está assistindo, diz assim, pô, mas eu também tenho consciência cidadã, esse assunto me interessa, eu também estou preocupado com isso. Participe. Entre lá. Participe.movimentoviacidadã, tudo junto.com.br. Comece a ouvir os nossos grupos, as nossas comunidades, os nossos podcasts, os nossos portais, nossas notícias, nossas informações. Comece a entender que não existe salvador da pátria. Ninguém vai resolver o seu problema por você. Quem vai resolver isso é o conjunto. Lembre, você, poder emana do povo, mas você só tem uma fração ideal desse poder. Você só tem um voto. Mas você pode participar com o projeto popular. Então, o coletivo de povo, né? Ou seja, povo é coletivo. Povo é coletivo de pessoas, de fração ideal de poder. Se a gente não se une, e aí eu provoco as lideranças
do associativismo, da sociedade civil organizada, das frentes parlamentares, dos nossos deputados. Quando a gente cria um projeto de lei popular desse, as pessoas não se sentem com capacidade, com maturidade da sua inteligência cidadã, e dizer assim, pô, eu vou assinar. A gente não está pedindo que você dê R$ 100, não. Pedindo R$ 1 para vocês. Porque é interessante isso. Dora Vilha, como é interessante. Eu estava agora no Rotary Club também, almoçando lá, a gente lá em Niquel. O pessoal faz assim, campanha de Natal, dê um brinquedo. Ou então, há uma vaquinha de R$ 100 aqui para ajudar não sei quem. Rapaz, todo mundo quer dar R$ 100. Parece que eu dei me livre, me deu uma satisfação pessoal, eu fiz o bem, eu vou para o céu. Veja bem, eu estou pedindo uma assinatura para um projeto de lei popular. Para que esse projeto de lei popular a gente tenha a oportunidade de, juntando 1% do eleitorado brasileiro, nós temos 158 milhões de eleitores. Se a gente tem 1%, é 1.580.000 eleitores. Em 7 estados brasileiros. Se a gente pega e leva esse abaixo-assinado, que agora também é eletrônico, né, como você vota eletronicamente, você pode assinar também, você leva para o Congresso. Mas você tem a população brasileira valorizando as Santas Casas, valorizando a saúde pública, valorizando o associativismo, valorizando todos nós, e principalmente os mais vulneráveis, pedindo, gente, o que a gente está dizendo só é o seguinte, se eu tenho meu dinheiro, trabalhei, tenho meu dinheiro, eu sou. Se eu sou empresário e eu quero ser dessa gravidade e eu quero contribuir com o meu país, doando um dinheiro meu para a Santa Casa lá de Campo Formoso, eu estou lá perto, sou empresário, vou dar para Dora, toma aqui, ó, Campo Formoso o dinheiro. Eu só quero que esse imposto, que é o imposto de renda que eu vou pagar, imposto sobre minha renda, não é imposto de renda dos outros, não, é sua, você que deu, que abata. Ou seja, o abatimento. E o pior é o seguinte, vocês sabem disso também, mas eu vou dizer para eles, nós não estamos reinventando a roda, não. Na França, é 66%. Ou seja, se eu doar 1.000, eu abato 660. Deu para entender? Uhum. R$ 1.000, então é 660. E o melhor, lá não está como nós fizemos a nossa. A gente para ter cuidado, para não ter muita reação, a gente fez do SEBAS. Eu queria até que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o SEBAS, né, para eles entenderem. Que é a certificação para dizer o seguinte, sua empresa tem SEBAS, com certeza. Que o próprio governo, ele próprio que deu a certificação, foi ele que disse que você é uma entidade filantrópica, terceiro setor, que está ali... Imunidade tributária. Exatamente. Então, eu estou lhe dando o valor, nós estamos fazendo isso, e ganha todo mundo. Como eu falo todo mundo, é que ganha os mais vulneráveis. Porque tudo que você está colocando aqui, quem sabe o que é um agendamento para ser atendido, quem sabe o que ela acabou de falar, vagas, quem sabe qual é leitos, quem sabe o que é essa conta... Ou você acha que a pessoa vai poder fazer, vai chegar a um limite que vai estrangular? Então, o que é que a pessoa faz? Eu não consigo atender todo mundo que está à minha porta. Eu vi, já falei aqui, vou repetir. Vocês estão discutindo aí em cima hoje uma questão, por exemplo, de inteligência artificial, robótica. Eu vi um aparelho espetacular, foi doado ao Martagão Gesteira, que não pode entrar em funcionamento porque o custo do aparelho é muito caro e ele não tem dinheiro para poder operar. Então, a criança que teria um problema de câncer, por exemplo, que poderia ter, em vez de abrir a barriga da pessoa, tratar, ter que costurar, botar na UTI, isso tudo, a pessoa chegaria ali, por robótica, receberia o tratamento, resolveria o problema da criança, a criança estaria em casa no mesmo dia. Isso, Olha o benefício para a família, para a criança disso aí. Então, isso é desumano. E é comum acontecer isso. Eu já vi várias vezes, você recebe uma doação de um grande equipamento para dessa casa filantrópica, né? Mas ele não tem a estrutura para colocar o equipamento. E muitas vezes aquele equipamento torna obsoleto sem nunca ter sido utilizado. Então, eu já vi casos desses. Assim, são assuntos bastante sérios. Polêmicos. É sim da nossa conta. É sim da nossa conta. Eu peço, Dora, eu vou falar isso aqui de propósito, a Aguinaldo já sabe disso, vocês sabem que me acompanha aqui na Associação Comercial e que está acompanhando os podcasts da gente,
E hoje eu não perdi a oportunidade, você viu que quando você me deu a oportunidade, eu me dei o Já microfone. falou. Eu fui lá e falo, porque eu acho que a gente tem que tocar as pessoas precisam efetivamente entenderem, e principalmente, como eu falei, eu acho que associações de classe, empresários, precisam fazer mais, podem fazer mais, e as próprias terceiros setores, as próprias instituições filantrópicas também precisam e podem certeza. fazer mais. Como eu falei, dentro do RH, eu estou lá na Estação da Lapa, né, falando na Estação da Lapa, jogando duro ali, falando na Estação da Lapa, e falando com o megafone, não sei se vocês viram, pá, tal, tal. Aí quando você chega para uma pessoa e diz assim, ó, você assina esse pode ler aqui, ela faz, eu vou perder minha Bolsa Família. Se eu assinar isso aqui, você vai me vender alguma coisa, quer me vender alguma coisa. Mas se as Santas Casas, que tem o RH, tem os recursos humanos, trabalharem os seus próprios profissionais, que estão vendo esse sofrimento, e eles deveriam na casa dele e depois nas pessoas que estão sendo atendidas, com jeito. Não é possível que a gente não tenha criatividade. Eu me sinto um pouco até culpado de não ter bolado alguma coisa que chamasse mais atenção. Entendeu? Eu digo, como é que eu faço? Me ajude aí. Não. Paulo, você tocou aí em várias coisas que eu quero também voltar um pouco e contextualizar, principalmente o maior desafio que eu acredito que nós temos enquanto lideranças e instituições representativas é exatamente conscientizar, fazer com que as pessoas entendam o que é o exercício da cidadania, Boa. né? E fazer com que elas, de fato, pratiquem isso. Nós temos outras campanhas em relação a esse projeto Via Cidadã, né, que beneficia diretamente as entidades filantrópicas. Eu não vou tirar aqui e me eximir de culpabilidade, nem um pouco de... Construção. Nosso objetivo é construir sempre. Mas é admirável o que você está fazendo e sem ter um retorno tão concreto das próprias instituições quanto você está se doando e se entregando para esse projeto. Então, assim, é um projeto louvável, é um projeto, assim, admirável, mas ainda o setor não pegou ele e abraçou 100%. Tá? Então, mais uma vez, eu assim, enquanto, né, como eu lhe disse, fui reconduzida agora, não tem todas as instituições. Precisa, ainda bem que o pessoal acertou. Nem todas. Parabéns, Bahia, pelo menos. Nem todas. Outra mulher, olha, vocês estão falando demais. Eu estou começando a ficar invocado com isso. A gente está conversando minoria. Tinha 80% de mulher do seu evento aí em cima. E agora a mulher, depois a associação começou a ir atrás da mulher também. Eu quero saber onde é que vai sobrar a gente. Mas desculpe, eu falo. Não, é isso mesmo. Mas assim, o setor ainda não tomou ciência. E quando eu digo setor, eu falo das empresas mesmo, porque né, que precisam tomar ciência e abraçar esse projeto. Eu, com meu novo mandato, né, esse mandato, é aquilo que eu lhe disse. Assumo um compromisso de nós criarmos um plano de ação efetivo. Você deu uma ideia aí em relação aos recursos humanos. Excelente ideia. Nós tínhamos pensado, inclusive Campo Formoso está trabalhando dessa forma, nas recepções, nas emergências do hospital. Nós começamos a pensar isso, na recepção, nas emergências do hospital. Então, nós colocarmos o cantinho lá, projeto Via Cidadão, e ter uma pessoa no Posso Ajudar, para estar ali provocando mesmo a população a uma explicação, a entender, porque se você simplesmente pegar e colocar assim aqui, ninguém joga fora. Nós temos um exemplo de uma campanha também, que é um programa, na verdade, que é um programa, a Nota Premiada Bahia, que é um programa do governo do estado de incentivo fiscal, e que as entidades filantrópicas são também diretamente beneficiadas, né? E o cidadão também ganha, ele pode ser sorteado com R$10 mil mensais, são 90 prêmios de R$10 mil por mês e um prêmio de R$100 mil. Então, dá R$1 milhão no mês, que o governo do estado reverte todos os impostos das notas fiscais retiradas e ele reverte aquilo em financeiro para as entidades filantrópicas inscritas nessa nota premiada. Eu não sabia. É o programa Nota Premiada Bahia. Era chamado antes de Sua Nota é um Show de Solidariedade.
Então, em 2017, modificou o nome e passou a ser Nota Premiada Bahia. Para você ter uma ideia como é difícil a gente conseguir penetrar na cabeça dessas instituições, porque a instituição também tem cabeça, e fazer com que acordem para os projetos e os programas que existem aí, e acordem e abracem isso. Você tem uma ideia, tem instituição que não faz parte desse programa, entendeu? E é um programa de incentivo fiscal, o governo ganha, onde há todo um trabalho para que a arrecadação aumentar, né? Mas as instituições também ganham. É pouco, porque só a instituição ganha 4 vezes no ano. É de 3 em 3 meses que são auditadas as pontuações, você compra e dá o seu CPF na nota. Você se cadastra no site, daí toda compra que você escolhe uma instituição de saúde e uma da assistência social. E aí, toda vez que você for comprar, independente do valor, Paulo, e população. Pode ser de R$1 a nota fiscal, como pode ser de 1 milhão, não importa, porque para as instituições é o quantitativo de nota e não a soma dos valores em real. Então, você dá seu CPF e pontuou lá para a minha unidade em Campo Formoso. Quando de 3 em 3 meses, a Cefaz faz a auditoria e diz: Campo Formoso, você ficou em primeiro lugar, segundo, dentro da faixa dos hospitais filantrópicos de 70 a 110 leitos, porque é separado por número de leitos, e ele reverte isso numa premiação com um plano de trabalho que você vai executar e dizer em que você vai gastar aquilo. R$80 mil, R$100 mil, enfim, é algo, complementa, já tira a instituição de uma conta de luz, já ajuda em muito, mas o que deixa a gente, às vezes, um pouco triste com o próprio setor é exatamente isso, o engajamento. Deixa eu colocar para você. Vai não, diga. Não, mas assim, só reforçando isso aí, porque o que acontece? Eu acho que existe o setor, existem as pessoas também, porque hoje tem alguns estados que, ao invés de trabalhar dessa forma, você dá lá você vai, o CPF, anota com o CPF, e ele transforma em créditos para você ter PVA e várias outras coisas nesse sentido. Aí você nota que aquilo ali, todo mundo dá o CPF. E aqui, várias vezes eu vejo, estou aqui na fila, a pessoa assim, quer muito CPF na nota, a pessoa fala, não, porque ele não sente que vai fazer a diferença. Então ele acha assim, até isso aqui, não, mas é só minha assinatura. Então não acha que ele pode fazer uma diferença grande. Então eu acho que é uma consciência muito grande que a gente precisa ter a maior instituições das pessoas. É um desafio grande. O que você está dizendo assim, vocês estão falando é a cidadania de cultura, você falando de consciência cidadã, participativa, transformadora. Essa é uma filosofia social e política mundial. Quero que vocês entendam isso. O que eu quero transformar é o mundo. Mas eu vou começar pelo Brasil, que é mais fácil. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, você está pensando que não é a cultura de mundo? Se nós não temos no mundo inteligência cidadã. A gente não tem maturidade da nossa, a gente não sabe o que é viver em cidadania. Né? Então, veja bem. Mas o que você disse é verdadeiro. É impressionante, como eu sou daqui, da minha terra, aqui da Bahia, mas eu estou trabalhando isso a nível nacional, vocês sabem disso, movimento nacional, e a gente fez aqui o encontro de integração, olha que invocado, é importante isso, para a gente refletir juntos, né? Papo cabeça, gente, é o seguinte, aquele papo que você vai parar um pouquinho e dizer assim, não, eu vou assistir esse podcast, que tem um papo cabeça legal. Nós fizemos aqui, dia 31, o primeiro encontro, olha que interessante, o primeiro encontro de integração, o primeiro encontro nacional de integração do associativismo. Olha que impressionante. O que é associativismo? O que é você que é presidente da federação? Né? O que é associativismo? O associativismo já imaginamos que é o quê? A junção, um conjunto de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Aí você tem uma confederação, isso acontece com todas, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que o Alfredo Cottardi, presidente, teve essa ideia, discutindo comigo aqui, nesse podcast, aqui a gente conversando aqui, só que foi lá em cima, né, que era lá em cima. E aí, a gente, vamos fazer na Bahia, porque ela tem 213 anos, e a primeira é a casa-mãe do associativismo das Américas.
Então eu vou fazer aqui 213 anos, 1811. Vou fazer aqui, Paulo, porque todos os associativismo começou aqui. Beleza. Aí eu vou para você e digo, olha, encontro de integração do associativismo dentro da confederação da mesma turma. Isso é comum. Esse encontro tem que ser limitado na Federação das Santas Casas, tem que ser limitado em todas as confederações, porque nós, ou seja, dentro da Associação Comercial da Bahia, do que eu estou presidente agora, eu estou dizendo a você, estou afirmando que os empresários não têm consciência cidadã. Ele não entende o que é que eu estou falando. Ele não consegue compreender o que é a associação de classe, o que é associativismo. Os empresários, eles pensam o seguinte, não são todos, né? Toda vez que você generaliza, você comete erros. Então, eu não estou generalizando. Mas a maioria, a pergunta é, o que é que eu vou ganhar se eu vir para a Associação Comercial da Bahia? Eu vou pagar, Dora, você está reclamando, e com razão, com total razão, dos valores que é um absurdo. É um absurdo. Nem se compara. O caso de vocês é realmente trágico. Mas veja bem, a associação era antes R$100 por mês. Agora passou para 250 por mês. O cara pergunta, o que é que eu tenho de troca? Eu vou ter desconto no almoço de algum lugar? Eu vou parar em algum canto? Meu Deus. Ele não para avaliar que associativismo e associação, a representatividade de uma classe produtiva, está ali para defender pautas de nação, pautas de Estado. E esse defeito, essa nossa falta de maturidade, de inteligência cidadã, de cidadania, de entender o que é viver em cidadania, fez com que a gente estivesse e chegasse a viver como estamos hoje, com essa cultura que você diz que a pessoa não entende, e pior do que isso, hoje você vê nós vivendo um fato real, que é Estado, que é o nosso país, que é o povo, né, que é a coletividade disso aqui, e governo. O governo é diferente do Estado, gente. O governo ele é temporário. O governo ele pode ser de direita, de esquerda, de centro, não importa. Ele vai ser eleito por 4 anos para administrar esse Estado para o povo soberano. O que aconteceu hoje, na realidade, é que todos nós, isso eu estou dizendo para vocês, é para vocês pararem para refletir. Todos nós, seja o que recebe Bolsa Família, ele acha que ele tem que depender do Estado, que a única alternativa para a vida dele é depender do Estado. É Bolsa Família, é pé de meia, não sei o que lá, fique na escola que eu lhe pago, tudo que você pode imaginar. Ele pensa que é isso. Aí você vai para os empresários, que muitos ficam buscando onde é que está a teita para ele mamar. Desculpa, eu ia falar besteira. Murilo, acabei de dar risada. Nosso staff aqui, depois eu filmo o staff indo. Porque é verdade, fica querendo. E quando você vai, cresce um pouquinho, a gente vê, desculpe, mas em nossas associações também, e não sei como é a de vocês, não posso falar que eu não conheço, mas também preocupado, com certeza vou dizer para vocês uma coisa que eu tenho certeza, porque eu assisto, porque é a nossa Constituição. A nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal é feita pelo presidente, que é governo, representando naquele momento um partido político. Mas essa nomeação, que na minha concepção, na minha avaliação de Paulo Cavalcante, não estou falando em nome da associação comercial, não estou falando em nome do meu nome. Tá? Eu estou dizendo, precisa de uma reforma constitucional. Porque a gente não pode e esquecer nunca que o Estado, esse é soberano, porque tem um povo soberano. Isso. E as normas constitucionais, nossa Constituição, que ele está respeitando, até essa, de nomear, então a gente tem que evoluir, a gente precisa entender que a gente não pode abrir mão desse direito que a gente tem. E a classe, eu digo, a união, essa é para tocar o barco, a união do primeiro, da associativismo, classe produtiva do país, mais o terceiro setor, que são vocês, que é importante, empresários, vocês, junto exatamente com os representantes políticos representativos, eleitos. Se a gente se une para pensar pautas de nação, a gente transforma nosso país nos países mais ricos, mais prósperos, mais justos
do mundo. Não, A gente vai ganhar para a Finlândia, que eu acho que é o primeiro lugar de felicidade, não foi? Felicidade. Felicidade, tipo, 8 anos consecutivos, onde o povo se sente mais feliz. A gente está, parece que no 36º lugar, né? Então a gente merece mais do que isso. Mas, Dora, eu terminei me empolgando, mas aqui tem você. Mas vamos nessa, vamos tocar o barco nosso aqui, que a gente ainda tem um bom tempo. Eu sei que você está no seu programa, mas não jogar duro aí. Vamos lá, me diga o que é que você acha que a gente tem que fazer. Agnalúcia, me diga aí qual é o próximo passo, o que é que a gente faz para poder dizer ao pessoal, olha, não é só o projeto de lei, não. Esse é o início, nós vamos fazer muito mais. O que a gente pode fazer? Eu acredito de forma prática, para que a gente possa realmente ter efetividade das ações, nós precisamos montar um plano de ação, modelo, para replicar. Eu gostei do modelo, vamos lá. Em, aliás, com brinde que fica melhor, porque aí você bebe água. Em todas as instituições, Paulo, independente de ser na área da saúde, empresarial e etc. Então, porque assim, empresas são empresas, todas têm coisas em comum, departamentos em comum. Essa ideia do Departamento de Recursos Humanos, por exemplo, só em ele ter a iniciativa de pegar, pelo menos, a assinatura de todos os colaboradores. Que queiram assinar, né? Claro. Né? Vamos assinar que ninguém é maluco. Explicar o que é, fazer aquele trabalho da conscientização e ali, só a soma disso, imagine, tanto na área da saúde, quanto na área empresarial, quanto na área privada, a gente vai ter um montante já de assinaturas aí muito grande. Mas pela magnitude do projeto, eu acredito que nós precisamos ter mais ações, não só se resumir a um departamento de recursos humanos das instituições. Claro. Nós precisamos... Então, vamos lá. Esse daí já está colocado, que é o seguinte, no momento que você chama o recursos humanos da sua empresa para falar desse projeto, já valeu. Mas veja bem, eu comecei aqui com o Vitor. Vitor é o presidente, nós somos conselheiros lá, da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui da Bahia. Eu liguei para o presidente nacional dele e falei com ele que eu gostaria de que a gente trabalhasse a nível nacional em todos os RHs, não só, porque veja bem, a RH é uma associação de recursos humanos que se associam a essa associação e querem ter metas como ter prática dourada, querem ser o RH do ano, RH de ouro e tal. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ora, se você está falando em SG, se você fala em impacto global, se você fala em tantas normas de convivência, existe alguma coisa mais importante do que a dignidade da pessoa humana? Existe, sim, algo mais importante do que você acolher e dar condições de saúde ao indivíduo? Então, a ABRH, o Vitor, falei com ele, ele falou assim, conversei com o presidente, ele fez assim, Paulo, faça um piloto aí com o Vitor. Porque tem isso também, né? A gente é da Bahia, então toda vez que eu vou falar com o cara de fora, o cara fala assim, como é que tá na Bahia? É uma pergunta que me fazem sempre. Aí eu disse assim, bicho, eu sei que você está me perguntando, nós estamos tentando na Bahia, mas eu cheguei no exemplo aqui na Associação Comercial, aqui naquele encontro que eu falei de integração, e eu falando com o presidente do Paraná, da federação, ele disse para mim assim, Paulo, eu vou marcar uma palestra sua aqui, você vem aqui para o Paraná, eu vou trazer o pessoal do Santa Catarina, vou para o Rio Grande do Sul, a gente junta aqui. Aí eu disse assim, que maravilha, rapaz. Paulo, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui no sul do Brasil, deve ter uns 30, no mínimo, Paulo Cavalcante, com a mão cheia de calo, de tanto trabalhar pela consciência. Não, pela consciência cidadã. Quer dizer o seguinte, aqui você vai ser muito mais fácil. Mas eu acho um absurdo a gente não ter condições, como o próprio falou, de a gente pegar aqui também a Associação Brasileira de Recursos Humanos, fazer uma campanha dessa. CMB, a Confederação Nacional das Misericórdias, Miróclis. A gente vai ter, de Miróclis, que a gente vai ter agora, inclusive, isso, e que a gente vai ter, porque assim, eu acho que a gente pode trabalhar com quem
está ligado diretamente ao projeto. Ou seja, é o setor filantrópico, e não é só o da Bahia, é o do Não, Brasil, claro. né? Então, por isso, todas as federações, e quem representa as federações é a CMB. Nós temos um congresso aí, agora a questão é o prazo disso aqui, né? Que você precisa. Não tem um prazo não, Ah, pode ser quando você pronto. quiser. Em agosto, nós temos o Congresso Nacional das Entidades Filantrópicas, né? Então, lá são mais de 1.800 pessoas Eu presentes estive lá nesse. esse ano passado. no- Nós nos encontramos lá com Antônio Brito, com Isso. Mirópolis. Só que a gente precisa propor algo prático para que aconteça lá, não só o recolhimento das assinaturas, como um momento também de conscientização, do comprometimento do dos setor. presidentes das federações. Isso, do comprometimento do setor em estar levando para os seus estados, entendeu? Essa ideia, esse projeto que meu Deus, é como a gente pensa, não custa nada, as entidades não estão gastando nada, não estão investindo nada, não estão. Então, é só retorno positivo. Por que não abraçar isso e fazer de uma forma efetiva que transformar realmente isso em assinaturas? Que o objetivo é esse. Transformar em assinaturas. Boa. Então, a gente tem essa porta aí de entrada e pode contar com a Federação da Bahia, que tem um peso grande na CMB, tá? Pode contar, gente. Eu só preciso ter a ideia, a gente só precisa ter a ideia de qual seria a ferramenta, o caminho, a ação que reverberaria no que a gente quer. Aí eu estou dizendo para você, a gente já tem. Não é palestra. Não, eu estou entendendo, olha bem. A gente já tem as redes sociais, a gente já tem o movimento, como ele falou, o movimento Via Cidadã pronto, tudo pronto, a plataforma pronta, está tudo pronto. O que está acontecendo, vamos dar um exemplo de Cristina Costa Pinto, que está coletando algumas assinaturas, está se dando muito super bem. Ela fez o quê? Ela fez esse papel do RH. Ela simplesmente chegou na empresa e descobriu uma coisa. O medo que eu falei que eu descobri de perder a Bolsa Família não é o caso da empresa, que a empresa é carteira assinada. Mas as pessoas faziam assim, eu assino. Acredite que muita gente não sabe mexer. No computador. Quando vai mexer. E quando vai mexer, ele fez assim. Ele veio preguiça. Assim, na preguiça. Na preguiça. E quando que é muito pedido. Quando pede o título, você daqui que eu deixei, eu não sei o meu título, deixa eu ir. Aí depois Aí você buscar o título. Exatamente. Aí quando eles esquece, já deixou. E é uma exigência do Tribunal Regional Eleitoral, não é uma exigência nossa. É porque, claro, quando você vai votar no voto, quando você sai nas urnas, você leva seu título. E chega lá, você aperta o botão, o número qual você vai assinar o mundo que você for. Mas tem que levar o título. Isso. Então é por isso que eles dizem, bom, como é que é o projeto de lei popular? Projeto de lei, gente. Isso aí é legislação. É você estar fazendo o que você dá à procuração a um deputado seu a fazer. Você está indo lá e está dizendo, eu quero esse projeto. O projeto está pronto. Então, só que é o conjunto, é o projeto popular, que é a junção dessas pessoas fazendo isso. Então, as pessoas não entendem isso. Então, o que ela fez, que foi interessante? Ela criou, com o jurídico, uma procuração, aonde ela dará a procuração, a pessoa dá a procuração, para preencher, para entrar e fazer no meu lugar. Aí a pessoa assina, autoriza, a gente está guardando aquele monte de documento, que é a procuração, vai ter que guardar mesmo, e está entrando para atender a exigência Exatamente. E isso é tão importante, Paulo, porque assim, o que acontece hoje? Hoje a gente tem, todas as empresas, elas são obrigadas, através do NR1 agora, a trabalhar da saúde mental dos seus colaboradores. Isso. A maior parte das empresas, muitas vezes, ele tem um plano de saúde suplementar, mas esse plano de saúde suplementar, ele é tão caro que ele não vai para a família. E aí, o que acontece? Você está aqui, está sendo cuidado, mas se você chega em casa, seu filho, sua esposa, tudo isso vai estar trabalhando na saúde. Então, os empresários têm que saber que se ele faz com que, né, e até de repente eu estou colocando legislando até em relação, mas se você tem uma saúde, você vai ter lá as santas casas funcionando bem, tudo isso, você vai reduzir até a obrigatoriedade de alguma parte do plano de saúde, principalmente de você estar deixando que a família dos seus colaboradores possam ser bem atendidos nesses hospitais e que você vai ter muito mais recursos para atendê-los. Boa. E isso é muito bom, porque hoje a gente vê, quando falar, grande parte da saúde
saúde mental, a gente está vendo que isso está sendo quando você vai até lá na família, lá no leito familiar, porque imagina você estar trabalhando, você tem seu seguro-saúde, mas você não tem condição de pagar o do seu filho, porque a empresa pagou o seu, e seu filho está doente e você só conseguiu uma consulta para daqui a 5 meses, 6 meses. Então, isso aí a pessoa vai trabalhar com a cabeça boa? Não Mas vai. deixa eu lhe fazer uma pergunta, Aguinaldo. Você já provocado por Dora. Você não tem associação, não? Cadê a sua. Quem é a sua associação daqui, né? Não, a gente tem aqui, assim, tem a Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde, você fala da Que é a Deus, Dan, né? é Mauro Adan, ele estava. Mauro é a ZEB, A gente tem é a a ZEB. ZEB, Que Que eles tal a são gente dos provocar ele privados. do privado e daí? Isso, é por isso mesmo, que é exatamente muito dessa bom. parte É dos essa a privados, junção. que o objetivo é que a gente possa melhorar a saúde de forma geral, para que a gente possa, para que todos tenham saúde, e a saúde vai direto na Inclusive, saúde ele vai mental. ter um evento agora, dia 13 de maio. De maio, Agora, dia que é na 13, pele do 13 de paciente, maio, que é na falando pele do da pele do paciente. paciente, que é pra, E que seria interessante a gente já fazer é isso que eu digo. De que forma a gente vai se organizar para a gente fazer nesses eventos? Esse já papo sempre tem que fazer. já Se você tiver uma boa ideia que está ouvindo aí, liga para a gente, viu? Que a gente está aqui à disposição para melhorar. Agora, veja bem o que eu estou pensando. Eu até um papo legal aqui. Eu conversando com um amigo meu, empresário, ele fez assim para mim: Paulo, você quer acabar com o plano de saúde? Aí eu fiz assim: você quer acabar com o meu negócio? Eu vivo disso, eu sou corretor de plano de saúde, eu vivo de corretagem, eu vendo plano de saúde, você quer acabar com o meu negócio? Não, presta atenção. Esse é outro equívoco que a gente tem. Não é o contrário que você colocou, tem expertise, eu estou querendo que contrate mais, que faça os seus hospitais, as PPPs, que a administração, que melhore, e com certeza absoluta, só vai ser bom, vai ser melhor para todo mundo. Eu dou sempre um exemplo interessante, eu dou sempre esse exemplo, que é muito importante, para as pessoas entenderem o quanto que a produção de riqueza, enquanto ser um país rico, certo, é virtuoso. Né? A gente tem que acabar com essa ideia de que o cara teve sucesso, o cara é rico, né? Aí, pelo amor de Deus, eles vão criminalizar e demonizar o cara, porque parece que incomoda a fortuna, incomoda a grana, o dinheiro, incomoda. Gente, é aquilo que eu coloco sempre um exemplo. Meu filho queria fazer um evento nos Estados Unidos. Diga aí o nome daquele lugar que parece o Jacaré Forte, lá na Califórnia, Forte, Lauderdale. Forte Lauderdale. Muito bem, você fala. isso mesmo. Vocês entenderam aquilo que não é isso mesmo? E ali, você sabe que tem os lugares ali, os lugares que são na beira do mar, cada casa espetacular, com aqueles pias e aquelas lanchonas enormes. Né? Lanche que eu falo é 150, 100 iates, né? Com o helicóptero em cima da lancha e tal. Então lá é lugar que as pessoas têm uma condição. Tem grana, dinheiro. E aí ele fez o churrasco, ela alugou lá, fez o churrasco, e quando de manhã cedo eu estava cheio de pau, com a ressaca retada, cheguei. Quando eu cheguei na casa, estava lá uma mexicana, mas que falava um portunhol assim, jogando lixo no chão, pegando a luva, botando na luva. Não, porque você vai entender, porque no nosso churrasco que a gente fez, a gente misturou os lixos, a gente jogou. Tudo junto no mesmo balaio. Coisa de brasileiro. E esse dia tem que começar a Falta de consciência cidadã. Falta de consciência. Aí a gente chega lá, eu fiquei com vergonha, né? Porque eu vi, eu peguei a luva também, botei a luva, me abaixei. E aí comecei a conversar com ela. Aí eu disse, tal, quanto é que você cobra aqui? Ela fez assim, eu cobro $100. Aí eu fiz as contas, disse, poxa, quase 560 reais. Converteu. Rapaz, por dia eu pago. A gente paga aqui uma pessoa que arruma uma sala, depende da sala pequena, no escritório de advocacia. Às vezes a gente paga 600, 500. Como é que isso? Rapaz, o dia inteiro. Não disse que é o dia inteiro, não. É por hora. Por hora. Aí eu fiz as contas, né? Eu digo, rapaz, beleza. Aí ela perguntou a mim, você não tem lixo reciclado? Não. Lá eu digo, não, a gente tem. Foi porque a gente estava bebendo, estamos animados, satisfeitos. Aqui, vocês. Aí eu quis tapear, né? Disse, você tem bicicleta para alugar? Ela fez, tenho. Aí eu saí com ela para ver qual era o carro dela. Ela estava com uma Hilux, daquelas maiores do que a minha, enorme, novinha, com as coisas no fundo. Vou lá buscar.
Aí quando você quer, que bicicleta foi, buscou a bicicleta, então. Quando ela chegou, eu vi que tinha um guincho no fundo do carro dela, com a bola para encatar um barco. Aí eu disse, você aluga lancha também? Ela fez, não. É que meu filho, que tem 23 anos, ele adora pescar. Ele tem uma lanchinha, quando ele quer pescar, ele bota a lancha no fundo e vai pescar. É outra cultura. É isso, né? Não é questão de Isso cultura, aqui é questão de questão riqueza. O que eu estou dizendo é o exatamente. seguinte, que a pessoa que vai para sua casa fazer a sua diária, ela consegue ter uma vida de qualidade porque a produção de riqueza beneficia todo mundo. Todo mundo, Então, é isso que a gente tem que É isso que a parar. gente tem Então, quando a De gente fala assim, achar, você ser acha egoísta, que. né? Exatamente, olhar para o próprio umbigo. Você acha então que se eu vou acabar com. Não vai acabar com ninguém deixar de ser Não. corretor de seguro. Então, pelo Que contrário, a nada. oportunidade só faz aumentar. Aquele percentual ali, entre os 25 e os 75. O que É, vai acontecer é que você vai dar uma melhor condição para aqueles 75% que não tem que plano não de tem o plano de saúde. saúde. Então, o objetivo é São esse. 75% que não tem. Aqui na É, Bahia, é. 75% não E, tem, e 25% tem 25% plano. da população tem Tem a plano de saúde saúde suplementar. suplementar. É. E Então, a gente não quer, 75% a gente não vai usufrui trabalhar. do SUS, do Sistema Único de Única de Saúde. saúde. 75% 75%. do. Então, Exatamente. assim, isso a gente, o Então, que a a gente quer, a gente não população quer pegar 100% nunca. A gente quer exatamente dar uma boa condição para esses 75%. Mas Ele vai dar, a média vai dar na faixa dessa de também, 25, 70, 28. 30. Aí tendo assim, porque vai ter diferença. No norte você vai ter locais que tem praticamente 80, 90% que não tem, mas em São Paulo você vai ter só Um percentual 70% que maior. não tem. Aí quando Mais ou você menos vai, isso, a 70, média é bem 30. parecida com o que bom, a gente tem aqui na Bahia. ultimamente eu sei esses dados porque eu tive pouquíssimo tempo que eu fiz, eu acho que fiz quarta-feira, e se eu não me engano, que quem está falando é meu cérebro de que é o que ele fala, Paulinho, pá, tal. E aí, se eu não me engano, acho que o dado era esse, nós tínhamos um faturamento dos planos de saúde anual de 550 bilhões de reais. 350 bilhões. 350 bilhões. Bilhões. 350 bi de faturamento. Né? Aí o que eu chamei a atenção foi que o que a gente quer é que o nosso país, Paulo, estamos falando de reforma administrativa, tributária, administrativa, o gasto está muito pouco. Vamos ter essa conversa aqui segunda-feira, né? No dia que vai ser nosso podcast, é segunda-feira, que vai ser no mesmo dia que já deve ter acontecido, porque vai ser de manhã, o nosso sai às 19 horas. Que vai ter o encontro aqui da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, onde vai estar aqui o Joaquim Passarinho, que é o deputado federal, presidente da Frente Parlamentar, e nosso Zé Neto, que é da Bahia, que é o vice-presidente. Tivemos aqui, no dia 31, quando foi daquela encontro de integradas, das integrações do associativismo, inclusive nosso querido deputado e amigo Antônio Brito, estava aqui com a gente, e Antônio Brito também sabe desse projeto, e ele também está aguardando, como ele falou, estou ansioso, estou deixando você fazer o exercício para valorizar a importância das empresas filantrópicas, as Santas Casas, então faça isso, que isso é muito importante, que a gente precisa de valorizar tanto a questão dos empresários, que os empresários é que estão fazendo movimento em pró disso, veja que interessante, né? São aqueles que são normalmente demonizados, criminalizados, que estão preocupados exatamente com a eficiência do nosso país. Aí perguntam, qual é o interesse de um empresário, de um presidente da associação, de classe empreendedora, de empresário, o que é que ele quer com essas questões sociais? Né? Então é simples. Vejam o meu livro, e aí isso é da minha conta, vão na página 20, seguem na página 20, bote o QR Codezinho, vocês vão ver a alquimia da verdade. Aí vocês vão entender o que é você transformar sua vida em propósito. É você querer ser, eu sou a via de transformação. E andar na pulseirinha. Né? Porque a questão toda é um movimento via cidadã. É uma fundação, é fazer direito também, né? Para depois que não tinha curso superior. Para você querer chamar a atenção do Brasil dizendo o seguinte, olha, gente, o que eu estou dizendo é assim, não é só a saúde. Se a gente conseguir, se o brasileiro entender acordar, o benefício da eficiência dos serviços públicos que os nossos governos nos prestam, se nós tivéssemos só a reciprocidade do tamanho do imposto que a gente paga, tivesse eficiência na escola pública, que sai pelo
ralo, grana e grana de pessoas de evasão, e a gente não tem nossos talentos fugindo do Brasil. Se nós estivéssemos economizando na nossa segurança pública, você já pensou que é isso? O que eu falei? Você não ter vigilância armada, os seguros são caríssimos nossas mercadorias, porque roubam nossas mercadorias, é brincadeira, né? Se você tivesse, aí vem a saúde pública, né? Se você tivesse, fosse ter seu filho, se tem uma criança, exatamente quando você vê nos vídeos de Portugal, da Espanha lá, que você vê a pessoa num quarto exatamente igual a um quarto que tiver aqui no Aliança, que tiver aqui no Cardio Pulmonar, que tiver no Master Day, que tiver em qualquer hospital que você paga para você estar lá, para sua família ter um parto ali, você entenderia que só esta eficiência, a economia que daria. Olha, eu faço uma conta que é interessante. Eu cheguei numa palestra da escola pública para 50 professores. Professores da escola pública. Eu perguntei a eles o seguinte: vocês matriculam seus filhos para estudar aonde? Aí era na escola particular. Tudo particular. E gasta quanto? Uns R$ 2.600 mais ou menos uma criança. Você tem plano de saúde, mas você tem um plano service, então você não... não, pago, Paulo. Você paga por quê? Porque eu tenho que complementar meu marido e meu filho. Eu gasto mais de R$ 900. É mesmo? Eu fiz uma continha rápida. Eu botei 2.600 mais 900 dá R$ 3.500. Vezes 12 dá R$ 42.000. Só estou falando de duas questões. E um filho. E um. Quem tem dois e quem tem... não é a média, né? Não então, poderia isso aqui estar revertido. Exatamente. Então imagine o seguinte, pode ganhar seu super salário, pode viajar, pode gastar como vocês quiserem. Agora, pelo amor de Deus, nos dê reciprocidade com eficiência nos serviços públicos que são essenciais. E outra coisa que é importante, que é super importante. Quem é que pode fiscalizar isso e cobrar isso, se não for nós? Só o povo mesmo. Veja bem. Mas o povo, esqueça o povo mais carente. Esqueça esses 75%. Esses 75% que está aí no SUS, eles não têm capacidade agora, primeiro, vai ter, calma, vocês vão ter. Vai ter. Mas agora eu estou assumindo essa responsabilidade. Tem algumas pessoas dizendo para mim, Paulo, você está trazendo para o empresário toda a responsabilidade? É da nossa responsabilidade. É da nossa conta, sim. É da nossa conta, Cada um sim. fazendo a sua parte, principalmente nós que temos um grau de maturidade mais desenvolvido para o exercício da cidadania, para a transformação, e que exercemos, estamos tendo a oportunidade de estar exercendo papéis, ocupando espaços importantes e que podem ser transformadores da sociedade, é que temos que fazer isso. Maravilha. Se a gente não fizer, esqueça que lá embaixo... Não deixe de fazer esse corte não, viu, Nelson? Que é importantíssimo essa fala aqui. Jogou duro, isso aqui é a presidente. É a presidente da federação que está falando, viu? Nós temos aqui algumas questões que vamos transformar o Brasil juntos, vamos ser a via de transformação. Interessante, Paulo, que costumo dizer, eu quero verdinha, esperança, para nunca perder a esperança, e acreditar aqui, sempre que vai eu sou a via da transformação e aqui eu vou melhorar isso também. Interessante que há quem diga... Entender que isso é um brotinho, via da movimento Versão. Eu botei aqui, é porque eu tenho que botar o rota, tipo, tanta coisa hoje. Eu já estou aqui também. Tem o meu. Botar aqui. Você mandar para você, ainda fui no exército hoje, imagine. Se eu chegasse lá no exército também, que eu também tenho um do exército, amigo do exército, já está parecendo mais aquele general. Se passar. Eu sei também. Sabe aquilo que você falou no início aí, que a gente precisa trabalhar? Há quem diga que o povo brasileiro é altamente solidário, altamente caridoso. Mas você vê isso mesmo. Você vê na época da pandemia, você vê aí nas enchentes do Rio Grande do Sul, você viu aí a quantidade de pessoas ajudando. Mas o que é que acontece? São exercícios de cidadania esporádicos, trágicos, com situações
trágicas. E o exercício não é para Não é ser desse assim. aí. E É acho para que fazer pensando parte do no nosso Brasil, né, dia a Dora? Dia a dia. dia, É para fazer perfeito. parte da nossa dia a dia, da nossa rotina. É Não isso aí. tem que ser como É. algo para apagar um incêndio ou para e depois esquecer lá. Então, essa consciência é que eu acho que é o grande desafio de nós, poucos, porque nós somos uma quantidade pouca ainda, mas que acredito que agora precisamos estar nos provocando sempre também. E eu estou falando isso E aí. acho que você está sendo realmente. Você já me disse que às vezes as pessoas pensam que você é um piegas, é um maluco que está Maluco, querendo verdade. mudar o mundo, querendo Como naquele Don Quixote, como é que é? Don Quixote, o que é que eu tô- Aqui que que eu sai tô andando fazendo? com aquela- Porque só não tirar do- Mas, meu amigo, Mas tem que. por mais Paulo Cavalcante no Brasil e na nossa Bahia, por Nossa, mais, Obrigado. porque só assim é que a gente consegue contagiar o próximo Boa. e a gente ir contagiando da forma que a gente foi contagiado. Maravilha. E não Faz deixem, diferença. então, olha, gente, cadê o nosso Tem que tempo aqui? todo Não mundo deixem junto, de né? assinar o nosso projeto de lei. Isso Né? aí. Vai dar uma ajudinha lá. Minha amiga, por favor, comece você primeiro com as suas palavras finais. Fale para esse público que vai querer assistir maravilhoso. Não, mas é isso aí. Eu acho que a gente tem que saber que a gente faz a diferença, né? A gente não pode pensar só a curtíssimo prazo, achando, não, eu só quero quando é que vai acontecer, ou que se só, eu assino, mas eu sou só uma pessoa, não. É um mais um que a gente vai somando. Então, é como a gente coloca, um mais um é três, não é nem dois, então a gente vai. Então, eu acho que é isso aí. Né? A gente vai fazer a diferença e tem que assinar. Dorinha. Reforçar, né, conclamar aí a população e quem nos escuta, e principalmente os atores que ocupam espaços de transformação na sociedade, é o engajamento total nesse projeto. Né? O setor filantrópico, eu, enquanto presidente, estou assumindo aqui mais uma vez e reforçadamente esse compromisso de termos ações mais assertivas na coleta dessas assinaturas, né? E desenvolver aí ao longo do ano estratégias para que a gente possa estar levando isso para além das fronteiras da Bahia, porque isso aqui é um projeto nacional. Só funciona se nacional. São 7 estados brasileiros. Exatamente. E para além das fronteiras, né? E aí eu digo assim, direcionados ao setor filantrópico, para que a gente tenha, elabore aí estratégias que a gente consiga atingir o objetivo. Parabenizar você pela iniciativa, realmente é um grande feito, é um desafio, precisa ter muita persistência, resiliência e paciência para que conseguir alcançar esse objetivo. É uma questão de propósito mesmo, é propósito, né? Até porque também esse exercício da cidadania, ele tem muito a ver com o propósito de vida de cada um. Muito a ver, muito a ver. E a gente precisa fazer as pessoas enxergarem isso individualmente, ok, porque como minha colega disse aqui, a soma das partes é que faz o todo. E é isso que a gente tem que estar aqui somando nossas Muitíssimo obrigado, orgulhoso demais, muito feliz, satisfeito, essas duas feras juntas aqui. Brilhantando, como eu falei, assim, belezando também, desculpa, mas já estão arrumadas. Obrigada. Gente, muito obrigado. Eu acho que hoje a gente sai daqui muito satisfeito, feliz, né, com esses depoimentos e com essa esperança que a gente sabe que vai se transformar em realização. Esse projeto de lei vai ser uma transformação para nossa vida. Nós merecemos, o Brasil merece, nossos filhos, netos e a nossa geração toda que vão por aí. Eu acho que o mundo merece. Vamos juntos, pau na máquina, obrigado. Até a próxima.